E agora eu quero saber, irmão, de um diagnóstico seu do Rio de Janeiro, Busnello, que eu já vi você falando do diagnóstico, mas em alguns minutos aqui tu já me colocou numa situação bem desconfortável para entender o nosso estado, cara. Consegue fazer um diagnóstico pra gente aí, irmão? Sim, o Rio de Janeiro ele é um vamos voltar, né, você tem que voltar na história, eu gosto muito de me embasar na história, né. O Rio de Janeiro ele foi fundado por piratas, né. Você tinha a pirataria francesa que vinha aqui, roubava, espoliava, matava e ia embora, né. E aí o português trouxe a capital para cá para poder, debandar isso, né. Então o caldo histórico dessa violência e do desvio já vem na cidade toda, no nascimento da cidade. A questão toda do estado do Rio de Janeiro hoje que ele passa, né, ele perpassa muito pelo esvaziamento que nós tivemos aí com a ida da capital para Brasília. Brasília, né. O estado ele não teve compensação nenhuma quando ele perdeu a questão, de seu território da administração federal, né. E não teve compensação nenhuma, a União não compensou em nada, ela levou tudo embora e não deixou nada. Então você teve uma população envelhecida de servidores que ficaram, que demandam muitos mais serviços e não teve uma colocação para compensar o Estado nisso aí. Esse é o primeiro ponto do diagnóstico, questão financeira, né. Tanto é que eles tentaram fazer isso fundindo o estado da Guanabara com o Rio de Janeiro e fazendo um estado só. Segundo ponto, né, você teve uma eclosão, né, na década de 70, né, que foi a fusão, né, do crime com os políticos na Ilha Grande. E lá você teve o nascimento da Falange Vermelha, né, foi o berço, né, foi o certidão de nascimento do hoje Comando Vermelho, né. Depois teve a separação, né, na Falange do Jacaré, né, Sim. que teve aquela aquela divisão e se dividiu em vários outros feudos aí. E aí o Rio de Janeiro hoje ele sofre com um caldo de péssimas administrações desde a década de 70 para cá. Eh, Nunca se teve uma política de Estado de segurança pública e nem de educação, né, você Nem não de teve saúde. nem de saúde. Você não teve os 3 principais serviços que o Estado é obrigado a prestar, ele não conseguiu fazer uma política de segurança em relação à segurança pública, à saúde e à educação. O Brizola até tentou com os CIEPs, tal, tentou, mas foi tudo esvaziado. E aí você tem hoje a colheita, né, dessa plantação errada que você fez erradamente, você tem a colheita. E o que que é a coleta do Rio de Janeiro hoje? É um esvaziamento da zona oeste e da zona norte, né. A cidade do Rio de Janeiro está sendo esvaziada, a mão de obra qualificada está indo embora, ou seja, não traz riqueza, né, só leva riqueza, e você tem uma desvalorização do patrimônio das pessoas em todos os ambientes. E com isso, possibilitou que você tenha uma ocupação territorial por parte do tráfico, pela milícia, por o que for. Por quê? Há um vazio. Tendo um vazio, alguém vai ocupar o espaço. Então, o diagnóstico do Rio de Janeiro hoje é o quê? É um abandono com o aproveitamento dessa linha criminal que gera muito dinheiro para o crime, né? Não para a cidade, não para o Estado. É isso. Busnello, cara, me parece muito eu gosto do diagnóstico, concordo, mas parece muito um diagnóstico de capital, viu, cara? Você tá falando, eu tô imaginando as periferias do Rio de Janeiro, os bairros que eu conheço, da Zona Oeste ou então do subúrbio da Leopoldina. Uhum. As indústrias todas fugiram de lá, saíram, né, ou então foram expulsas. Existia uma indústria de metalurgia leve do lado do Jacarezinho, Sim, que a Gillette estava ali sim. antigamente, né, tudo isso acabou. Então, tu me deu esse diagnóstico, me parece um diagnóstico de capital. Tu tá pronto para ser prefeito, irmão. E agora, para governador, é o mesmo diagnóstico, cara? Para governador, a gente falou da grande capital do Rio de Janeiro, né. Uhum. Logicamente que eu não falei de Baixada e nem de Niterói e São Gonçalo, né, que é um outro processo, é uma outra problemática que você tem. São Gonçalo, por exemplo, já foi considerada a Manchester Sim, do Rio de Janeiro, né, sim, um sim. grande polo industrial. Hoje você tem uma favelização total daquilo ali e uma decadência muito grande. O que que você tem que fazer? Você tem que recuperar esses espaços. O que mais perturba hoje o cidadão do Rio de Janeiro é o ir e vir. Eu vou voltar para a capital, mas você vai concordar comigo. Você está na ilha, eu estou na Barra. Eu falo: "Pimentel, vem com a tua mulher aqui para casa, tomar um vinho Não comigo na vou. sexta-feira". Hum. Você vai falar: "Poxa, cara, 3 eu até horas. quero ir, mas vou ter que passar a linha amarela, a linha vermelha, não vou não, cara. Vamos marcar outro dia".
Aí no outro dia você me chama, aí eu vou falar a mesma coisa para você. Então você tem uma divisão interna muito grande porque você não consegue aproveitar a tua cidade. Você não consegue aproveitar a sua cidade. E isso é uma problemática muito grande. Niterói e São Gonçalo é a mesma coisa, Baixada é a mesma coisa. Então você tem uma cultura de não aproveitar os teus espaços aonde você vive e convive. Então isso é um problema muito sério. Na Baixada, a Baixada tem um problema sério, que é transporte. Você não consegue atender a população com um transporte decente. Niterói e São Gonçalo, a mesma coisa. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então você tem um problema sério que você tem que resolver de imediato, que é o ir e vir, que é o transporte coletivo de imediato, que você tem que Isso resolver. é mais emergencial que a segurança pública, Busnello? Ele vem junto, porque quando você dá um transporte de qualidade, você leva também serviços de qualidade junto. É aquele tal negócio, né? Você pega um trem, mas quando você pega o metrô, o teu comportamento muda. Sim. Mas se você tem uma qualidade de metrô na sequência daquilo ali, você vai continuar a ter uma qualidade. Tudo é uma questão do que você vai dar, cara, e não do que você vai cobrar. Que eu lembro há pouco tempo, o Busnello, quando o BRT foi instalado na Barra, eu lembro uma matéria do Edmilson Ávila, da Rede Globo, 70 mil pessoas pulando a roleta do BRT, não a roleta não, invadindo o BRT sem pagar por dia. Ou seja, o BRT só era viável com segurança pública, com policiamento, com leis, com algum tipo de ação enérgica do Estado ali de controle. Sim. Então, por isso que eu te pergunto isso. Será que a segurança pública não é tão estrutural, mas tão estrutural, que todo o resto do Estado só pode vir depois que a gente resolver o problema da segurança pública? Assim, o Rio de Janeiro, ele não demanda de um só problema. Tá. Ele demanda de várias coisas que se conectam para você poder resolver esses problemas. Eu vou falar só de educação, que nem o Brizola falou na década de 80. Educação, educação, educação. Esqueceu da segurança. Hoje a gente colhe a segurança. E não resolveu o problema da educação. A gente continua penando a educação. A mesma coisa você vai falar de saúde. Vamos fazer hospitais, fazer isso, fazer aquilo, mas você não faz a saúde primária. Você não leva o posto de saúde para atender aquela comunidade. Então não adianta. Então as coisas elas têm que ser integradas, Então você não vai conseguir falar de segurança pública se você não der um transporte decente. Porque senão o cara vai continuar tendo aquele sentimento, aquela sensação dele vai continuar sendo de desleixo, de largado, de desprezo total com a coisa pública. Quando você dá um transporte de qualidade, você vê, opa, mudou isso aqui, eu vou mudar, eu vou dar o título de propriedade para ele vai ir para a casa dele, para o terreno dele, para o pedaço de terra dele, ele vai poder dizer, isso aqui é meu. Então ele vai ter capacidade de ser incluso na cidade e de cobrar das autoridades o que ele tem que por direito como cidadão. Então quando você legaliza ele, você dá o título de propriedade, possibilita ele ter acesso a crédito usando a propriedade e ao mesmo tempo você tem uma transformação no comportamento desse cidadão. Essa forma de pertencimento é que nós temos que trazer. Porque atualmente o cara, isso é tudo assim, o cara chega e fala, isso aqui é um purgatório da desgraça e do caos. É mentira, cara. O Rio de Janeiro é lindo, cara. Eu costumo dizer, o Rio de Janeiro é lindo demais para ouvir que ele é um purgatório da beleza e do caos. E só para concluir, em 1h30 você sai da praia de Copacabana e está na montanha, cara. Com clima de montanha. Então você tem toda uma natureza aí que você pode ter um desenvolvimento. E o Rio de Janeiro não é purgatório da beleza e do caos. Mas você tem que dizer para o camarada, olha, pertence a isso e dá a honra dele pertencer a isso aqui. Senão, você não... É o que eu tô achando, cara, eu te conheço há 30 anos, o dia que você era cadete da PM, gaúcho. Você foi visitar o BOPE. O Busnello, ele quando foi visitar o BOPE, ele estava visivelmente acima do peso. Gordinho. Aí a gente foi visitar o BOPE e falou que eu quero vir pro BOPE. Isso era extremamente petulante você falar que ia vir pro BOPE. Pô, tá maluco, tá acima do peso, pô. Anos depois, eu encontro o Busnello no curso de operações especiais, fininho, fazendo COESP. Aí tu me falou assim, Pimentel, eu comi gelatina diet durante 1 ano, de limão, tu me contou essa história. Então eu conheço você há 30 anos, e quem te conhece há 30 anos, você é o cara da operação policial, do tiro, porrada e bomba, do resgate de refém com letalidade, do confronto, 2 vezes ferido, né? Tu é o herói típico do Caveira. E tu senta aqui, irmão, tu falou comigo de educação, falou de Brizola, e agora tu falou de título de propriedade.
que é mais um assunto que o Brizola falava do Rio de Janeiro Sim. há 40 anos. É isso mesmo, é um Busnello mais não mais à esquerda, é um Busnello mais humano, cara. Assim, não tem como, né? Eu vou te dar dois parâmetros aqui. Quando eu estava fazendo fiz o Enem, que eu consegui entrar para medicina, eu fiquei me questionando: "E que eu vou fazer quando me aposentar, quando acabar meu tempo na polícia?". Porque eu servi a população, atendia pessoas, a gente lida com pessoas, né, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em momentos de tristeza, de tudo, né. E aí eu disse assim: "Como é que eu posso seguir com isso?". Aí eu encontrei na medicina, eu vou continuar servindo, ajudando e acertando as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue, ter 30 anos de serviço prestado à população e não saber como é que vive aquele seio da sociedade que você trabalhou. Você trabalhou 30 anos no Rio de Janeiro, trabalhei na Baixada, no interior, Barra do Copacabana. Piraí, Copacabana, fui aspirante a Copacabana. Então você 4 quilômetros quadrados de loucura aquilo ali. Você consegue enxergar todo o estado do Rio de Janeiro. Sim, sim. Tu enxerga a Baixada, tu enxerga tudo. Então você consegue ver a população pelo trejeito hoje, no caminhar do cara tu já identifica o cara, né, pelo cheiro você identifica o cara. Então você sabe do problema, você sabe da dinâmica, porque você foi lá, estudou, você viu. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte: eu não vou lá no exército falar para ele comprar metralhadora tal, tanque tal. Uhum. Eu não vou na marinha dizer para ele comprar o submarino tal, o navio tal. Eu não vou na aeronáutica falar para comprar o avião tal, o helicóptero tal. Uhum. Eu não vou lá na delegacia falar para o delegado administrar daquela forma. Eu não vou lá no judiciário falar para o juiz administrar a varilha. Mas na PM, os caras têm tesão de 10 gorila para vir aqui mandar. E vêm todos de fora. E, na verdade, o policial nosso, que atende 24 horas por dia a população, ele sim sabe do problema. Ele tem que ser ouvido, ele tem que ser entendido e ele tem que ter um retorno para ele poder atender melhor a população. Então essa sensibilidade que faz com que a gente perpassa por todos esses problemas que você falou, é o que te traz. Se você não trouxer isso como um aprendizado e como uma fortaleza para o teu viver, você passou em brancas nuvens. Busnello, tem uma cena. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!